governo português decreta situação de calamidade nas zonas mais afetadas pela depressão Christine. A União Europeia junta-se a países como os Estados Unidos, Canadá e Austrália ao designar a Guarda Revolucionária do Irão como organização terrorista. Vice-primeiro-ministro do Luxemburgo, Xavier Bettel, defende que a União Europeia deve falar cara a cara com Vladimir Putin sobre a Ucrânia. Apesar das fronteiras dos Estados Unidos, como é apelidado por Donald Trump, prometeu restaurar a lei e a ordem em Minneapolis. O pior da depressão Christine em Leiria parece já ter passado, mas as marcas do temporal que aqui fez 3 mortos estão por todo o lado. As rajadas de vento, que em partes do concelho se aproximaram dos 180 km por hora, arrancaram árvores e telhados. Às 3, 5 da manhã veio uma grande rajada e viu-se muito barulho. A maioria das casas levaram telhas. Nós aqui também vamos ter que substituir o telhado todo. Neste momento está a chover na parte do sótão. A autarquia montou num pavilhão da cidade um posto de recolha de alimentos e lonas para tapar as coberturas afetadas. Foi um fenómeno que tem impactos de tal maneira gigantescos que equiparam a um período pós-catástrofe associado tipo a uma guerra. Portanto, o sistema colapsou. Basta dar o exemplo. Os bombeiros servem para proteger, o quartel de bombeiros foi abaixo. O pavilhão, o teto levantou todo, danificou-nos a estrutura toda do parque de viaturas, onde tínhamos os nossos veículos estacionados, danificando todos os veículos que lá estavam dentro. A preocupação já provocou uma corrida aos supermercados. A água realmente está escassa. A marca branca já não existe, porque estes eram os últimos garrafões. E depois há uma outra marca mais conhecida que só há uma palete. Depois de decretar situação de calamidade em vigor até 1 de fevereiro, o Governo estuda formas de conseguir apoios que podem vir de Bruxelas. Estamos também em contacto com as autoridades e as instituições europeias. Este não é um problema exclusivo de Portugal e, portanto, desse ponto de vista, os mecanismos de solidariedade que nós a que pudermos recorrer, recorreremos. O abastecimento de água, eletricidade e telecomunicações vai ser reposto a pouco e pouco ao longo dos próximos dias, mas há infraestruturas residenciais, comerciais e de lazer que vão levar meses e algumas delas vários anos a ser reparadas e reconstruídas. O presidente da Câmara diz que aqui o impacto da depressão Christie foi 3 vezes superior ao do apagão de 2025. Com a imagem de Bruno Figueiredo, João Azevedo, Euronews, Leiria. A União Europeia concordou em designar a Guarda Revolucionária do Irão como organização terrorista. Esta decisão é considerada altamente simbólica e surge em resposta à repressão violenta dos manifestantes por parte das autoridades da República Islâmica, por entre semanas de protestos antigovernamentais em todo o país. A decisão política foi tomada esta quinta-feira durante uma reunião dos ministros dos negócios estrangeiros em Bruxelas, com a adoção formal prevista para os próximos dias. Those who operate through terror must be treated as terrorists. Ministers also imposed sanctions on those responsible for the brutal crackdown of protests, including the Minister of Interior. Repression cannot go unanswered. Muitos membros da Guarda Revolucionária já estão sujeitos a essas mesmas restrições sob o regime regular de sanções da União Europeia. O avanço foi possível depois de França, Espanha e Bélgica, que tinham preocupações com a designação, terem mudado de opinião na quarta-feira, um dia antes da reunião. A Guarda Revolucionária é acusada de orquestrar a repressão violenta dos protestos no Irão, que pode ter já feito 30 mil mortos, e de usar força letal para domar a oposição. Também são acusados de fornecer armas à Rússia na guerra contra a Ucrânia, bem como a vários grupos dependentes do Irão, como o Hezbollah, o Hamas e os Houthis. A União Europeia junta-se agora aos Estados Unidos, ao Canadá e à Austrália, que tinham já designado a Guarda Revolucionária Iraniana como grupo terrorista.
A Europa precisa de dialogar com o Kremlin se quiser uma solução para a guerra da Rússia na Ucrânia. Foi o que disse o vice-primeiro-ministro do Luxemburgo à Euronews, sinalizando também o próprio interesse em participar em eventuais conversações paralelas com o presidente russo Vladimir Putin. I don't have the ego to say that I'm the right person to do it, but if people are convinced that I could be helpful, I will do it in any position. I don't need to be on the front of the scene. I can do it also on the back. Bettel acredita que a União Europeia teria mais legitimidade se os seus líderes fossem diretamente eleitos. The President of the Commission or the President of the Council should be someone who's got the legitimacy also from the electors. That would be in elections, and they could be directly elected. So to be the one who can try to form the next Commission, and then they still need a majority in Parliament. But so that we have a President of Europe who is really the strong person. We are absent. You know, there are discussions in some countries about Ukraine. Europe is not there. No início do mês, a Comissão Europeia levantou publicamente a hipótese de encetar conversações diretas com Vladimir Putin, indicando ao mesmo tempo que tal ainda não era possível. Milhares de pessoas estão a congelar dentro de casa em Kiev. Como resultado dos ataques russos contra infraestruturas energéticas na cidade, cerca de 610 mil residências estão sem energia elétrica na capital ucraniana. І без світла дуже важко жити. Плакати хочеться, так що ось термометр, там взагалі 4,3, зранку було 2. Якщо зараз 4, на дворі 20, я не знаю, це буде мінус 10. Це буде катастрофа, і, звісно, люди ж не виживають, і ми не виживемо, не витерпимо. Мене руки людяні. No distrito de Desniensky, soldados que regressaram da frente de batalha criaram um centro de aquecimento onde os residentes podem entrar para beber chá ou comer uma sopa quente. Розгорнули його вчора за ініціативи ветеранів 3-го армійського корпусу. Знаєте, у нас в Києві склалася така ситуація, що в свій час кияни активно допомагали та донатили військовим, а тепер військові прийшли підтримати киян у такий скрутний час. A organização explica que o centro já começou a ser utilizado e que a população ficou surpresa com o facto dos militares terem encontrado tempo e oportunidade para ajudar os civis na capital ucraniana. Num discurso em Minneapolis, na quinta-feira, o czar das fronteiras dos Estados Unidos, como é apelidado por Donald Trump, prometeu restaurar a lei e a ordem na cidade. Tom Homan, que desempenha um papel central na repressão à imigração levada a cabo pela administração Trump, chega a Minneapolis numa altura em que os líderes locais desafiam abertamente as políticas do governo federal. Os protestos têm ganhado força na maior cidade do Minnesota após a morte de 2 manifestantes às mãos de agentes federais este mês. But we're going to enforce the immigration law. For the people to say we're here to surrender our authority and the mission of enforcing the immigration law, you are wrong. We're going to do targeted enforcement operations, and we're going to prioritize the public safety threats and national security threats. That is what we're here to do. A administração Trump tem defendido consistentemente as ações dos agentes federais, apesar da resistência dos manifestantes e dos políticos da oposição. O chefe da patrulha fronteiriça, Greg Bovino, que esteve até agora na linha da frente da repressão à imigração, terá sido alegadamente destituído do cargo numa aparente tentativa de diminuir as tensões. O Vietnã e a União Europeia elevaram os laços diplomáticos e comerciais para o nível designado como parceria estratégica abrangente. Durante a visita do Presidente do Conselho Europeu, António Costa, a Hanoi, esta elevação para o mais alto nível diplomático do Vietnã coloca a União Europeia no mesmo patamar que os Estados Unidos, a China e a Rússia. Acontece por entre incertezas comerciais globais, impulsionadas pela pressão tarifária dos Estados Unidos e pela perspectiva agressiva da política comercial do presidente Donald Trump. Numa aparente crítica indireta aos Estados Unidos, Costa diz que a parceria cumpre o objetivo de Bruxelas de diversificar as redes comerciais. At a moment when international rules-based order is under threat from multiple sides, we need to start to stand side by side as reliable and predictable partners. It is about developing spheres of shared prosperity, but it is also
about the credibility of international rules. O comércio entre Bruxelas e Hanoi atingiu quase 56 mil milhões de euros nos primeiros 11 meses de 2025, o que representa um crescimento de quase 7% em relação aos números do ano anterior. A União Europeia é o quarto maior parceiro comercial do Vietnã. Já o Vietnã é o maior da União Europeia, no Sudeste Asiático. Esta parceria deve fazer crescer ainda mais os números do comércio entre os dois blocos. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, encontrou-se com o líder chinês Xi Jinping na quinta-feira em Pequim. Os dois países pretendem melhorar as relações após anos de tensão devido à alegada espionagem, à questão de Hong Kong e à guerra na Ucrânia. Starmer apelou a uma parceria estratégica de longo prazo e levou consigo mais de 50 executivos empresariais. I made a promise 18 months ago, when we were elected into government, that I would make Britain face outward again, because as we all know, events abroad affect everything that happens back in our home countries, from prices on the supermarket shelves to how secure we feel. Our international partnerships help us deliver the security and prosperity the British people deserve. And that is why I've long been clear that the UK and China need a long-term, consistent and comprehensive strategic partnership. Espera-se que os líderes assinem vários acordos no primeiro dia do encontro. A viagem reflete as crescentes necessidades comerciais num contexto de pressões económicas globais.